Aula 1, vídeo 2. Estamos de volta. Sobre o teatro grego, teve origem, claro, na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., onde havia o costume dos cultos e oferendas aos deuses gregos. Havia esse costume de se oferecer cultos e oferendas aos deuses gregos, com função social e cívica. O teatro e suas representações estavam associadas às festividades religiosas, sobretudo às celebrações que saudavam o deus Dionísio. Os diferentes usos ainda do termo teologia na história. Então, Platão utilizava o termo teologia para exprimir o discurso sobre os deuses, termo aplicado às narrações mitológicas. Aristóteles já delimitava para a teologia determinado campo do saber, além de, às vezes, usá-lo utilizando para a metafísica. No cristianismo, o termo teologia foi e é utilizado como ciência divina, ou seja, o conhecimento do mistério de Deus e de Cristo. A partir do século IV da nossa era, a patrística grega, os pais da igreja grega, os primeiros a fazerem teologia, a patrística assumiu, portanto, o termo para o discurso sobre Deus, o Deus verdadeiro, e sobre a Trindade, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na Idade Moderna, surgiu uma multiplicidade do uso do termo teologia. Teologia mística, teologia ascética, teologia moral, teologia apologética, teologia positiva, teologia escolástica. No século XX, surgiram várias teologias. Teologia negra, teologia da libertação, teologia feminista, teologia política, teologia pública, teologia da missão integral, entre outras. Se você colocar na internet, clicar na internet, você vai ver que há páginas contendo várias relações dos diferentes usos do termo teologia, e também as próprias teologias que eu acabei de citar, e muito mais outras, e outras também. Bem, vamos à intelecção do termo teologia. A ação ou processo de entender o termo teologia se situa em sequência de movimentos que terminam em Deus. Trata-se, antes de tudo, de operação intelectual humana. Configura-se determinado tipo de saber, de conhecimento. Tudo isso porque o ser humano quer compreender a fé. Pela fé, o ser humano lança ponte intermediária que o liga a Deus. Portanto, a teologia define-se como reflexão crítica, sistemática sobre a intelecção da fé. E a fé termina em Deus, e não nos enunciados a respeito de Deus, como bem explicou Santo Tomás de Aquino. O ato de crer não termina no enunciado, mas na coisa. É bom lembrar que quando se fala de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, não está se referindo a nada com adoração, com idolatria, mas esse termo utilizado na patrística era para os doutores da igreja. Para os doutores da igreja. Por isso, lembre-se que Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, por aí afora, são títulos acadêmicos e não religiosos. Atenção
A teologia trata de Deus, mas mediado pela fé, pela acolhida de sua palavra, que por sua vez nos vem assim comunicada pela revelação transmitida na igreja, escrita, pregada, celebrada e testemunhada. Quando se trata da revelação de Deus, está se tratando, portanto, da palavra revelada de Deus. Atenção para o que diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Atenção! Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão e esperança que há em vós. A palavra razão aqui, lá no grego, é logos, entendimento, certo? E em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, portanto assim está escrito, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos 14, 10, 14 e 15. Ainda Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a verdade, a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, finalizo esse pequeno vídeo mostrando aqui a importância da teologia que é mediada pela fé. A teologia, ela procura conhecer a fé para ser colocada em prática na vida cotidiana. E no próximo vídeo, que é o vídeo 3, eu continuarei a falar sobre a temática de nossa aula. E nós veremos no vídeo 3 a teologia, que é o diálogo entre o ser humano e Deus na comunidade eclesial. Até o vídeo 3.